E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Jonathan. Vamos dar sequência em mais videoaula sobre programação no SQL Server. Nessa videoaula de hoje, eu vou estar apresentando para vocês 8 funções numéricas. Vão ser funções simples, mas bastante úteis, que podem aí auxiliar você no seu dia a dia de programação dentro do SQL. Vou falar um pouco sobre o significado de cada função, o que ela faz, e demonstrar para vocês na prática como que é cada funcionamento, beleza? Vou estar iniciando aqui pela função ABS. O que ela faz? Ela retorna para a gente o valor absoluto de qualquer número. Então seria o seguinte, ela vai retornar o valor positivo de qualquer número que a gente passar como parâmetro. Vamos supor que você tem aí algum cenário de alguma procedure ou alguma coisa que você tem que fazer na lógica sendo trabalhada aí no SQL Server, que independente se o número também vier negativo, ele deve retornar sempre positivo. Então, nesse caso, é muito interessante usar a função ABS. Então, vou fazer aqui um select para demonstrar para vocês na prática como que é o funcionamento. Aqui a gente vai ter a função ABS, ela vai receber um parâmetro. Esse parâmetro pode ser qualquer valor numérico e ela sempre vai retornar o valor positivo do número que foi passado. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho menos 10 que foi passado como parâmetro. Se eu executar a minha função, o valor absoluto retornado aqui é 10. Então, ele pega qualquer valor negativo e transforma em positivo. Aqui também eu posso ter um número com casas decimais, 10.25. Retornou para mim 10.25 positivo. Então é aí que a gente vai utilizar a função ABS. A próxima função que a gente vai utilizar aqui agora é a round. O que ela faz? Ela faz um arredondamento padrão. Vamos supor que a gente tem um número aqui com muitas casas decimais ou uma dízima periódica, por exemplo. Então, a partir da round, a gente vai arredondar esse número, retornando uma quantidade de casas decimais específicas que foram passadas como parâmetro para essa função. Então, aqui, vou mostrar para vocês na prática como que é o funcionamento. Aqui a gente tem a função round, ela vai receber dois parâmetros. Primeiramente é o número que a gente quer fazer o arredondamento, e aqui como segundo parâmetro seria a quantidade de casas decimais que a gente quer que seja retornada. Então aqui, por exemplo, eu tenho 12.567, então esse número aqui ele possui 3 casas decimais. Se eu passo aqui o segundo parâmetro como 2, quer dizer o quê? No resultado que eu obtiver na execução dessa função, ela vai retornar para mim somente 2 casas decimais. Vamos testar aqui. F5 aqui para vocês verem. Agora o retorno foi 12.570. Por quê? Eu coloquei aqui 2 casas decimais e ele fez o arredondamento para mim para um número mais próximo. Então, o número mais próximo de 12.567 com 2 casas decimais foi 12.570. Se eu colocasse aqui uma casa decimal, o que acontece? Retornou para mim, 12.600. Então ele fez um arredondamento para cima, vamos dizer assim, que está mais próximo do 12.600. Se eu colocar 0 casas decimais, o que acontece? Retornou para mim 13. Então o 12.567 está mais próximo do 13 do que mais próximo do 12. E se eu colocar aqui então um número, quantidade de casas decimais aqui, que é mais próximo do 12, será que ele vai retornar para a gente 12, vamos dizer assim, o resultado? Vamos testar. Então aqui, como eu coloquei aqui um valor de casas decimais que está mais próximo do número 12 e não próximo do número 13, ele arredondou para a gente para baixo. Se eu coloco aqui, eu quero que retorne 2 casas decimais, o que vai acontecer? 12.170. Por quê? Levando de base 2 casas decimais, 167 está mais próximo de 170, né, no caso aqui de 17, do que de 16. Se eu colocasse aqui 161, o que vai acontecer? Retornou para mim 12.160. Por quê? O ponto 161 aqui está mais próximo de 16 do que mais próximo de 17. Então, ele faz esse arredondamento para a gente, para cima ou para baixo, dependendo da quantidade de casas decimais que a gente passar. Uma outra função que a gente tem aqui é o scaling. É a função que faz o arredondamento para cima. Tá vendo? A round, ela automaticamente entende se ela vai fazer o arredondamento para cima ou para baixo, dependendo do valor que a gente passar para ela. Já a scaling, ela vai sempre fazer o arredondamento para cima. Vamos estar testando? Aqui eu tenho 12.396. A gente executando essa função scaling, vamos ver qual que vai ser o retorno que a gente vai ter. Ok? Então aqui, arredondou para 13. Então o que acontece? Mesmo se eu tiver várias casas decimais, sempre vai arredondar para cima do próximo valor inteiro que a gente tem.
ok? Então, essa aqui é a função ceiling. Mesmo que aqui seja, vamos dizer assim, um valor baixo aqui, 12.1, que se a gente utilizasse a round, ele poderia estar arredondando para a gente para 12. Nesse caso, a ceiling sempre vai arredondar para cima para o próximo número inteiro. Uma próxima função aqui é a floor. A floor faz o seguinte, ao contrário da ceiling, a floor ela faz o arredondamento para baixo para o número inteiro mais próximo que a gente tem. Então, vamos fazer aqui a execução dessa função. Aqui eu tenho 2.9, ok? Se a gente fosse utilizar round, ele iria retornar para a gente o número 13. Como a floor sempre retorna o número inteiro mais para baixo, qual que vai ser o retorno? O retorno aqui é 12. Estou vendo aqui para vocês verem. Então, essa aqui é a utilização da função floor, que é totalmente ao contrário da ceiling, ok? A próxima é o range. O que essa função faz? Ela retorna para a gente um número aleatório que se compreende entre 0 e 1. Ok? Então, vamos lá testando. Então, eu coloquei aqui, função range, sem nenhum parâmetro. Vamos ver aqui, ó. Que vocês podem ver, a cada F5 que eu dou aqui, ele retorna para mim um novo número aleatório, ok? E se eu quisesse que esse número, por exemplo, fosse maior do que 0, eu poderia fazer aqui, vezes, vou colocar aqui, ó, vezes 100, por exemplo. Então, aqui, ó, já retornou para mim um número, vamos dizer assim, né, com acima de 1, vamos dizer assim, ok? Então, aqui eu posso utilizar cálculos matemáticos para retornar para mim uma precisão numérica que eu quero. Em conjunto aqui, por exemplo, eu poderia utilizar outras funções. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, tudo dentro da função floor. Olha aqui para vocês verem. Então, acabou que retornou para mim agora um número inteiro, ok? Aleatório a cada execução que eu faço. Então, além da utilização separadamente de cada função, eu posso estar complementando uma função com outra para retornar para mim algo que eu necessite, porque nem sempre a própria função ela vai servir para a gente ali totalmente para o nosso intuito. Então, cabe a nós, programadores, ok? Como saber utilizar essas funções e conjuntos para conseguir fazer de fato o que a gente quer. E essa função range, ela também possui a possibilidade de a gente adicionar um parâmetro a ela, nesse caso opcional, que é chamado de seed value. É um valor que a gente alimenta essa função, ok? Caso a gente queira que o retorno que a gente quer obter, ela possui um número, vamos dizer assim, esperado, ok? A função range sem valor nenhum, a cada execução vai retornar para a gente um número aleatório, e a função range com um valor definido, que seria uma semente, vamos dizer assim, que é chamado, ele retorna para a gente um valor, vamos dizer assim, preciso. E quais seriam os cenários que eu poderia utilizar, por exemplo, a função range com um parâmetro? Por exemplo, eu posso utilizar em testes e debug de código ou funcionalidade. Porque, por exemplo, se você quer testar um cálculo baseado em números aleatórios e precisa que esses valores sejam gerados sempre os mesmos resultados, você pode utilizar um parâmetro aqui de seed dentro da função range. Outro cenário, por exemplo, seria resultados reprodutíveis. Então, vamos supor que você está num treinamento ou alguma apresentação. Então, definir um valor de seed ali, alimentando essa função, ela pode ser útil para que todos os participantes dessa apresentação ou desse treinamento obtenham os mesmos valores aleatórios. E também, outra possibilidade seria em questão de algoritmos determinísticos, que seria o seguinte, algumas aplicações elas necessitam de estar gerando valores pseudo-aleatórios que não mudem a cada execução. Então, por exemplo, como jogos ou simulações de estatísticas. Então, nesse caso, alimentando a função range pode servir para estes intuitos. A próxima função seria a função power, que seria o que? A potenciação, ok? Ela faz o cálculo da potência de um número. Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 tem um resultado 8. Então, a gente tem uma função para poder fazer isso também para a gente no SQL Server. Vamos lá, estar testando ela. Então, aqui, por exemplo, aqui eu teria 2 elevado a 9. Qual que seria o resultado? 512. Então, aqui, por exemplo, 2 elevado a 3, o resultado seria 8. Vamos testar a função 2 elevado a 3.
aqui retornou para a gente 8. Então, vamos dizer assim, aquele cálculo matemático que a gente aprendeu na escola, vamos dizer assim, né? A gente tem essa função no SQL Server que faz para a gente este cálculo. Um outro aqui agora é a SQRT, que seria a que retorna para a gente a raiz quadrada de um determinado número. Vamos testar ela? Ok, aqui eu tenho, né, eu quero retornar aqui a raiz quadrada do número 144. Qual que é o resultado para a gente? Retornou para a gente 12, ok? Porque 12 vezes 12 é igual a, vou fazer aqui o inverso. 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 144, 12. Se eu colocar aqui 81, retorna 9. E se for um cálculo que, vamos dizer assim, não seria um valor inteiro, o que pode acontecer? Vou colocar aqui 89. Ele já retornou para a gente aqui, vamos dizer assim, um valor com diversas casas decimais, tá ok? E por fim, eu vou mostrar para vocês aqui uma função também bastante interessante, que é a seguinte. Ela faz o seguinte, ela retorna o sinal de um número. Ela retorna se esse número é positivo, negativo ou se esse número é igual a 0. Então, o valor que essa função vai retornar para a gente vai ser -1 para valores negativos, 0 para número 0 e 1 para número positivo. Então, nesse caso, se você precisa de uma funcionalidade que seu código, seu sistema, sua regra de negócio consiga identificar se o número que foi passado ele é 0 positivo ou negativo, a função SIGINT vai te servir com bastante precisão para você poder fazer essa funcionalidade. Vamos estar testando lá? Então, vou fazer 3 testes aqui. Eu vou passar um número negativo, um número positivo e o valor de 0. Então, aqui vai ser 0, -10 e 10. Vamos testar? Então, aqui para vocês verem, ó. Passei a função SIGINT com o parâmetro -10. Então, ele retornou para a gente aqui -1. Por quê? -10 é um valor negativo. Eu passei aqui alimentado com 0, retornou para a gente o sinal de 0. E eu passei aqui um valor positivo, retornou para mim aqui o sinal de 1. Então, essa função é bastante útil para estar identificando para a gente o que um determinado valor ele significa, se ele é positivo, negativo ou se ele é 0. Beleza? Então, pessoal, uma aula rápida aí, videoaula rápida aí sobre funções numéricas, que elas podem ser bastante úteis aí no nosso dia a dia da programação, tá bom? E como eu falei para vocês também, a utilização dessas funções em conjunto faz a gente ter inúmeras possibilidades de utilização. Aí vai do conhecimento de cada um, né, da expertise aí que você tem como desenvolvedor, para saber as melhores estratégias de como utilizar todas essas funções, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para não perder aí os próximos conteúdos, tá bom? Você quer aprender e se aprofundar mais aí no SQL Server, reveja aí os vídeos anteriores aqui do canal, que vão auxiliar você aí bastante, caso você queira estar entendendo sobre programação no SQL Server e também se aprofundando nessa questão, beleza? Se você curtiu o vídeo aí, deixe seu like. Se você já utilizou alguma dessas funções ou se você não conhecia algumas delas, deixa aí o seu comentário, o que você achou, qual que seriam as utilidades que você vê que a gente possa estar utilizando essas funções. Deixa aí o seu comentário que eu vou ler e responder a todos, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Espero vocês aí numa próxima. Até mais.